e finalmente o Conselho de Segurança aprovou uma resolução que pode ajudar Gaza. Hoje, depois de 3 tentativas de reuniões frustradas, porque foram 3 reuniões do Conselho de Segurança desmarcadas essa semana, foi aprovada uma resolução no Conselho de Segurança de ajuda humanitária. Ela não é de cessar-fogo, mas ela tem uma eficácia bem importante e eu vou explicar o que aconteceu. Nessa semana, os Emirados Árabes apresentaram mais uma resolução para tentar controlar o caos que está acontecendo em Gaza. A gente sabe que os bombardeios não param e também não está entrando ajuda humanitária, ou seja, as pessoas em Gaza estão morrendo de fome. Nesse momento, 400 mil pessoas em Gaza estão em risco efetivo de passar fome e de morrer de fome, sendo que a população de Gaza é de 2 milhões e 300 mil pessoas. Era, né? Porque já morreram mais de 20 mil pessoas nesse conflito. E aí, os Emirados tentaram construir uma nova resolução, mas toda vez que falava da palavra cessar-fogo, os Estados Unidos ia lá e vetava. Os Estados Unidos deixou bem claro que ele era contra cessar-fogo. Mesmo o Biden lá caindo nas pesquisas para o Trump, ele continua sendo o fiador da catástrofe em Gaza. Então, os Emirados construíram, junto com vários diplomatas do mundo todo, uma resolução que é uma resolução de ajuda humanitária. Mas qual é o diferencial dessa resolução? Nessa resolução, vai ter que ter um funcionário, uma equipe da ONU que vai fazer ajuda humanitária e é uma equipe do alto escalão da ONU. Ou seja, é uma resolução que diz que vai ter que ter ajuda humanitária, corredores humanitários e vai ter que ter agentes da ONU fiscalizando essa ajuda humanitária. Não vai ser mais Israel que vai dizer quem pode ou não pode entrar em Gaza, porque era isso que estava acontecendo. Ela não deixava entrar combustível, não deixava entrar água, limitava a quantidade de comida, porque Israel mandava em tudo. Agora não, vai ter que ser Israel, Hamas e a ONU. E no caso da ONU, é um funcionário de alto escalão que vai ser escolhido, ou seja, vai ser alguém que vai vir do continente europeu. Com isso, você vai ter equipes da ONU que vão estar especificamente dentro de Gaza para fazer a distribuição da ajuda humanitária e a entrada de suprimentos, entre outras coisas, inclusive remédio e outras coisas. E aí é interessante, porque eles vão entrar em Gaza, em toda Gaza, inclusive o norte, que é onde Israel está cometendo as mais terríveis barbaridades, massacres, tudo que vocês puderem imaginar. Israel surtou no Conselho de Segurança. Disse que era inadmissível, que era o cúmulo esse tipo de intervenção. E aí você pensa, mas Bia, a gente já ouviu tanta resolução, será que essa vai entrar em prática? Vai. Por que eu digo que ela vai entrar em prática? Porque tudo vai de acordo com o texto. Muita gente acha que o Conselho de Segurança não tem poder. Não tem poder nenhum para definir coisas, mas ele tem. O Conselho de Segurança está organizado ali na Carta da ONU e a partir do artigo 41 até 47 mostra que o Conselho de Segurança tem, inclusive, poder de intervenção militar nos países. Então, se o Conselho de Segurança exigir que algo seja cumprido por alguma pessoa que é da ONU, essa pessoa tem que cumprir. E aí a resolução de hoje deixa bem claro que exige que Israel e Hamas acatem a resolução. Se não acatar, vai criar um outro problema e aí o Conselho de Segurança pode chamar o artigo 41 ou 42 ou 43, que significa capacetes azuis. A grosso modo, tá, gente? Ou seja, não é um cessar-fogo, mas se você tem pessoas de alto escalão da ONU em Gaza, você acha mesmo que Israel vai continuar bombardeando como se não houvesse amanhã, ou impedindo inclusive a entrada de água? Não, né? Israel não gostou dessa resolução, reclamou e que continue reclamando, porque a situação em Gaza é seríssima. Inclusive, provavelmente, a funcionária da ONU que vai fazer esse processo, né, de mediação e de controle da ajuda humanitária é uma funcionária que fez o mesmo processo durante a guerra da Síria. Para vocês terem uma noção que a gente não está falando de um funcionário que desconhece o processo, a gente está falando de alguém que é altamente respeitado lá dentro e que provavelmente vai tentar impedir essa segunda parte do genocídio que Israel está fazendo em Gaza. Porque a primeira parte é a morte das pessoas por bombardeio, mas a segunda é pela fome, e isso também é genocídio. E tem um detalhe, se tem uma equipe da ONU lá, essa equipe da ONU pode constatar crimes de guerra, crimes de humanidade, crimes crimes de genocídio e fazer denúncias formais, inclusive na Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU também. Agora a gente vai ter que observar como é que vai funcionar todo esse processo de ajuda humanitária, mas o que aconteceu hoje foi um grandíssimo passo para uma situação que estava bem emperrada na ONU.